Você está partindo do pressuposto que vai ter um botãozinho explodir tudo? Que a guerra tem que virar nuclear. É. Isso não é uma necessidade. Mas na hora que, por exemplo, vamos supor, a China tá caindo ali, pô, cara, estamos perdendo, os Estados Unidos dominou tudo aqui. Temos só a última... Cara, já que nós vamos perder, vamos cair atirando, se dane tudo, pum, apertei o botão aqui. Então, mas aí ele sabe que se ele apertar o botão, vai ser retaliado com uma bomba atômica e ele também vai morrer. Uhum. Então, não é tão óbvio assim. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão. A primeira bomba, o Japão não se rendeu. Na segunda, ele se rendeu. E tá bom, o Japão não tinha bomba. Se ele tivesse, ele iria retaliar. Então, provável, aí é que tá. mas a gente já teve... Nós tivemos guerras no mundo com países que tinham bomba atômica e eles não usaram a bomba. Não é óbvio que a terceira guerra mundial será uma guerra nuclear. E aí tem um outro porém. Vamos supor que seja nuclear. Ela não precisa ser uma guerra nuclear total. Ela pode ser uma guerra nuclear limitada. Vários exercícios de guerra entre os Estados Unidos e a China, simulações que são feitas. A guerra acaba, a China jogando uma bomba atômica no mar, perto do Havaí. E aí para. Mas não é uma guerra total, não é o fim do planeta. Óbvio que o grande perigo dessa história é isso que você está falando. Fim do planeta. Tanto que, quando perguntaram para o Einstein como é que seria travada a Terceira Guerra Mundial, a resposta dele foi: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a quarta será feita com paus e pedras. Sim. Porque a terceira vai colocar a gente de volta para a vai idade da resetar. pedra. Esse é um problema, essa é uma realidade. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade. Então, a gente dá a entender que a terceira vai ser pior ainda. Mas o mundo é muito grande, muito complexo, cada um tem uma vontade, tem muitas divergências, a gente não tem estruturas que colocam ordem, como a gente tem uma estrutura, por exemplo, dentro de uma nação. Por que não vira uma guerra de todo mundo contra todo mundo dentro do Brasil? Porque supostamente tem o quê? Ordem. Da onde que vem essa ordem? Tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que todo mundo concordou que devemos segui-la. E mesmo assim a gente está o tempo inteiro brigando por causa disso. Aí você tem polícia, que é uma instituição uniformizada, treinada, armada para conter o caos. Aí você tem um judiciário que diz o que é certo e errado. E aí você tem um grupo que decide as leis, que escrevem as leis, que é o legislativo, escolhido pelas pessoas. Você tem toda uma estrutura para coordenar para que não tenha violência. Mesmo assim, o Brasil é um país violento? É um país violento. Então, quer dizer que todos esses mecanismos de conter a violência ainda assim são mega inefetivos no Brasil, né? Não funcionam direito. Na Noruega, esses mecanismos funcionam absurdamente, funcionam quase que perfeitamente. Nos Estados Unidos funcionam muito mais do que no Brasil, incomparavelmente. Mas não funcionam tão bem quanto na Noruega. E assim por diante. Então, nem no microcosmos o ser humano conseguiu arrumar meios de não brigar. Só que na esfera internacional não existe essas coisas. Não tem Constituição do mundo. Não tem governo do mundo, não tem legislativo do mundo, não tem judiciário do mundo, não tem polícia do mundo. É a lei da selva. Na lei da selva, as chances de você ter guerra, de você ter briga, conflito, violência, são muito maiores. Porque é salvo-se quem puder. Como é que você vai se proteger? Você vai precisar ter arma. Você vai começar a se armar até os dentes. Quando você começa a se armar até os dentes, o que eu faço? Vai se armar. Eu preciso me armar, porque não tem polícia para ligar. Eles estão armados aqui. Tá estranho, eles estão cercando minha casa. Não, eu tenho que estar armado. Aí eu vou me juntar com uma outra galera para me armar e falar assim, vamos se juntar, porque eles estão em 2 ali. Aí eu junto com mais 3. Aí você fala, pô, sou em 4, sou em 2 só, os caras estão em 4. Vamos trazer mais gente pro meu lado. Aí começa a formar as alianças. Toda guerra mundial não começa como um conflito global. Hoje, começa como um conflito regional. Quais alianças já tem hoje? A gente tem o eixo das ditaduras,
que eu chamo eles de eixo das ditaduras, que são Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha que gostoso. Esses 4 países quarteto. estão trabalhando em conjunto. Do outro lado, supostamente, você tem que ter a OTAN, as democracias unidas e aliadas. Mas a maneira como o Trump conduz a relação com seus aliados está estremecendo essas alianças. Então, o eixo das ditaduras olha e fala assim, eles estão ficando mais fracos, olha que interessante. Isso é uma oportunidade para eu agir. Entendeu? Quando você fica mais fraco, é um incentivo para o outro tirar vantagem. Se a gente comparar o eixo das ditaduras de hoje com o eixo da Segunda Guerra, o eixo na Segunda Guerra eram 3 países. Itália, Alemanha e Japão. Esses 3 países iniciaram 3 conflitos regionais que não tinha nada a ver um com o outro. A Alemanha estava atacando a Europa, a Itália queria o Mediterrâneo e a África, e o Japão queria a China e a Ásia. Eles não tinham ligação, cada um no seu quintal fazendo a sua história. Aí a guerra só vira mundial quando os Estados Unidos entram, quando o Japão ataca Pearl Harbor. Ou seja, 3 conflitos regionais que viraram uma guerra mundial. Quantos conflitos regionais nós temos hoje? Putz, tá acontecendo coisa pra caramba. Deu dos grandes. 2. A Rússia na Ucrânia, a Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio, e o terceiro é qual? China e Taiwan. A China querendo Taiwan. Que ali ainda não teve disparo ainda, né? Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar? Com certeza. Se os Estados Unidos entrar, com certeza, é muito parecido, é análogo à história da Segunda Guerra, onde você tinha 3 conflitos e a entrada dos Estados Unidos fez o conflito virar mundial. Eu vou te dar um recado que é o seguinte: independente do que for acontecer no mundo, Kaique, você precisa cuidar do seu dinheiro. Se proteger, diversificar, investir não só no Brasil e não só nos Estados Unidos, mas em todo mundo. Investir no mundo inteiro. Então, dia 24 de abril, tá chegando, é o aniversário da Finclass, e aqui pelo Primocast você vai poder assinar a Finclass de uma forma vitalícia, tá? Então você vai assinar uma única vez, com 50% de desconto, você vai ter Finclass aí para sempre. São mais de 70 cursos, 2 carteiras recomendadas atualizadas. Só a carteira recomendada você já recupera facilmente aí o que você vai investir aqui na Finclass. Fora que são conteúdos novos todos os meses, tem 5 bônus incríveis. E nele, num dos bônus, é o curso do Thiago do 1.000 ao Milhão. Pô, legal. Que não é mais vendido, mas agora dentro da Finclass, para os assinantes, está 100% disponível. E lá tem uma comunidade onde os investidores conseguem conversar e passar por esses momentos mais turbulentos com mais calma, porque tem um time de analista que responde e tira todas as dúvidas dos investidores. Isso é bom mesmo, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês... Link na descrição, QR Code na tela, se inscreva. Eu acho que você vai poder comprar só no dia 24, tá? Então você vai entrar numa lista de espera, é uma condição especial que acontece 1 ou 2 vezes no ano. Então aproveita para você assinar e aí você não vai ficar sofrendo com o aumento dos preços aqui, independente aí dos estresses do mundo.